professor Elon. Teremos agora a palestra do professor Fernando Codada, aqui do IMPA, que falará sobre Homologia Básica, o mais recente livro do professor Elon. Obrigado, Hilário. Bom, é uma grande honra poder falar aqui no evento em homenagem ao professor Elon, sobre o mais recente livro dele. Antes de começar, eu só queria falar algumas palavrinhas em caráter mais pessoal, contar umas historinhas aqui. Bom, minha relação com o professor Elon foi, de fato, especial desde o início. Em 97, quando eu cheguei aqui no meu primeiro verão, vindo de Maceió, também a cidade do professor Elon, eu fui apresentado, não me lembro por quem, talvez o Hilário, que era meu orientador em Maceió, e logo chamou-lhe a atenção o meu sobrenome, Codá, né? E assim foi, a gente descobriu uma espécie de coincidência de que não só as nossas famílias vêm da mesma cidade, Maceió, Alagoas, como de fato do mesmo bairro. Mesma praça, isso. Isso. De fato, eu passei parte da minha infância ficando lá as manhãs e tardes e joguei muita bola naquela praça também. Bom, então é isso. O pai do professor Elon era bastante amigo do meu bisavô, então isso me deixa muito feliz ter essa conexão familiar. Bom, então eu queria dizer mais uma coisinha, que quando me deram a tarefa de falar sobre o mais recente livro do professor Elon, eu fiquei a princípio um pouco receoso, porque, bom, eu não sou topólogo profissional, mas, por um lado, ler um livro do professor Elon é sempre um grande prazer, né? Foi assim que eu comecei em matemática. E, por outro lado, a leitura desse livro me trouxe muito boas lembranças, né? Em 98, quando eu cheguei aqui no mestrado, vou contar só uma historinha. A gente é novo, cheio de energia, quer fazer um monte de cursos. Então, eu já tinha decidido que ia fazer geometria riemanniana, que ia ser dado pelo professor Manfredo naquele semestre. E, casualmente, eu encontrei com o professor Elon na biblioteca, né? Então, eu já tinha reparado que na lista de cursos ele iria dar um curso de doutorado titulado Topologia das Variedades, e meio que por curiosidade eu perguntei a ele do que se tratava o curso. Então ele me deu uma descrição rápida do que é a topologia algébrica e se despediu dizendo assim: espero ver você lá. Então eu falei, agora eu vou ter que fazer esse curso. Mas foi uma experiência sensacional, não só porque já conheci o professor Elon como escritor, pude conhecê-lo como professor, e não só as aulas eram extremamente empolgantes, como a própria turma era uma turma bastante especial. Estava lá, por exemplo, o Arthur Ávila, o Jairo Bock, o Jorge Vitório. Então foi muito bom começar assim a minha carreira aqui no IMPA. Bom, Fernando, você esqueceu de dizer que na época você era aluno do terceiro ano de engenharia e estava fazendo um curso de doutorado no... Mestrado. Bom, mas esse curso era... O curso de doutorado. Isso. Mas foi bom, não me arrependo. Foi a melhor nota da turma. Bom, então é isso. Então, feliz aniversário, professor, e muito obrigado aí por tudo. Muito bem, então o livro se chama... Tem mais ou menos... O livro se chama Homologia Básica, né? Como eu mencionei pouco tempo atrás, trata-se de um livro de topologia algébrica, que tem impressão se beneficiou muito das notas daquele curso de 1998. Bom, a topologia algébrica consiste essencialmente na tentativa de capturar informações
topológicas em objetos de natureza algébrica. E a partir daí, possivelmente, concluir... Bom, deixa eu dizer de novo. Você tenta estudar as informações, capturar as informações topológicas em objetos algébricos. Por exemplo, você tem um espaço topológico e associa a ele o grupo fundamental, que é um objeto de natureza algébrica. Nesse sentido. Bom, por isso que eu estava nervoso. Mais uma vez você está certo. Então, um exemplo clássico desse tipo de associação é dado pelo grupo fundamental, que acho que a grande maioria aqui já deve ter ouvido falar. Bom, hoje a gente vai falar de homologia, que em certos aspectos tem certas vantagens em relação à teoria de grupos fundamentais, em particular porque os grupos associados vão ser sempre abelianos. Bom, o livro se divide em 4 capítulos. O primeiro se chama homologia formal. O segundo capítulo trata da chamada cohomologia de de Rham. O terceiro fala de homologia simplicial. E, por último, o último capítulo discute homologia singular. Bom, no primeiro capítulo, o professor Ellon discute os aspectos formais de qualquer teoria de homologia ou cohomologia. Então, o objetivo aqui é preparar o leitor para a linguagem que vai ser utilizada nos capítulos subsequentes. O ponto aqui não é axiomatizar a teoria, como alguns livros fazem, mas sim tentar unificar a linguagem usada nos capítulos posteriores e, com isso, preparar o leitor um pouco na linguagem da álgebra homológica. O segundo capítulo, bom, cada um dos capítulos subsequentes vai tratar de uma categoria especial de espaços topológicos. O capítulo 2 trata de superfícies ou variedades diferenciáveis. O terceiro discute teorias de homologia para espaços com uma estrutura poliedral, homeomorfos a poliedros. E, por último, no quarto capítulo, o professor discute a homologia singular, que é a mais geral de todas, se aplica a espaços topológicos quaisquer. Então, como vocês podem ver, depois do primeiro capítulo, os capítulos posteriores estão em ordem crescente de generalidade. Ou seja, as superfícies diferenciáveis, em particular, admitem triangulações, ou seja, são sempre homeomorfas a poliedros. E, bom, poliedros são espaços topológicos. Então, você tem uma ordem crescente de generalidade aqui nos capítulos. Esses capítulos, é bom ressaltar que eles podem ser lidos de maneira independente, que certamente vai facilitar a ajuda do leitor que eventualmente já conheça alguma delas, né? E o capítulo 1, como eu falei, como é puramente formal, dependendo do gosto do leitor, ele pode tentar uma abordagem direta em algum desses aqui e fazer sempre referência ao capítulo 1 quando precisar. Então, deixa eu falar nos minutos que eu tenho, falar um pouco sobre cada um dos capítulos. Então, eu não vou ter tempo para falar de tudo aqui do livro. Meu objetivo vai ser, então, dar uma ideia de como que o livro é organizado, né, de que objetos ele trata, quais são os resultados de topologia algébrica que são provados e quais são as aplicações puramente topológicas que são obtidas a partir daí. Então, deixa eu só falar um pouquinho sobre o primeiro capítulo, homologia formal. Então, tudo começa com a escolha de um certo anel comutativo A.
com unidade. Se vocês quiserem, vocês podem tomar, por exemplo, A igual a Z. Por exemplo. E o objeto fundamental de que trata qualquer teoria de homologia se chama complexo de cadeias. É um objeto puramente algébrico. Então, o que é isso? Complexo de cadeias é uma sequência de A módulos, né? No caso em que o A é igual a Z, eles vão ser grupos abelianos. Então, você tem uma sequência. Em geral, se escreve assim. Cada um dos CPs é um A módulo. Certo? Um grupo, você tem uma noção de multiplicação pelo anel A. O anel A é para ser pensado como um anel de coeficientes. Você pode multiplicar elementos de A por elementos de cada um dos A módulos. E junto com essa sequência, você tem uma família de homomorfismos que são chamados de DP. Então, vai ser um homomorfismo de CP e CP-1. Homomorfismo de A módulo, com a propriedade de que D composto com D dá sempre zero. Onde é que eu estou omitindo os subíndices por simplicidade. Então, essa é a propriedade fundamental que caracteriza um complexo de cadeias. O DP é o que se chama, que o professor Elon chama de operador borda. Então, a ideia intuitiva aqui é que, uma vez que você toma um bordo, você não tem mais bordo, né? Ou seja, o bordo do bordo é sempre zero. Então, os elementos de CP são chamados de cadeias, ou P-cadeias, dependendo do P. Aqueles elementos que tiverem bordo zero são chamados de ciclos. E, nesse caso, a gente diz que X pertence a ZP, ou seja, ZP vai ser o conjunto dos P-ciclos. E aqueles elementos que forem bordo de alguém, para alguma P mais 1 cadeia Y, vão ser chamados de bordos. A gente diz, então, que o X pertence a BP. Então, o conjunto dos ciclos, é fácil verificar que o conjunto dos ciclos e o conjunto dos bordos são submódulos do conjunto das cadeias e que, por causa da propriedade de que D composto com D é igual a zero, é fácil verificar, então, que qualquer bordo é necessariamente um ciclo, né? Uma vez que você toma um bordo, o próximo bordo resulta em zero. Então, como BP é um submódulo de ZP, a gente pode tomar o módulo quociente, e isso é por definição, isso nos dá por definição os chamados grupos de homologia do complexo C. São os grupos de homologia. Então, associado a qualquer complexo de cadeias, a gente tem uma sequência, uma família de grupos abelianos definidos dessa maneira. Então, o objetivo é estudar esses objetos. Uma outra coisa importante é que em topologia algébrica você não só associa grupos a espaços, mas também você associa homomorfismos a aplicações. Ou seja, você tem uma propriedade, na linguagem de categoria, você chama isso de um funtor. Então, se você tem a próxima definição, a noção de morfismo entre complexos de cadeias, se você tem dois complexos de cadeias distintos aqui, vamos desenhar assim, digamos que aqui esteja XP mais 1, XP, e assim por diante. Embaixo a gente tem YP mais 1, YP, assim por diante. Entre eles, a gente tem os operadores bordo. Então, o morfismo entre dois complexos de cadeias é uma família de homomorfismos, representados aqui por setas verticais. Isso aqui vai ser, então, o FP mais 1. Isso aqui vai ser o FP, FP menos 1. Uma família de homomorfismos. Com a propriedade de que todos os retângulos desse diagrama são comutativos. Por exemplo,
FP composto com o operador bordo do complexo de cima tem que dar a mesma coisa que o bordo do FP mais 1. Esse diagrama aqui tem que ser comutativo. Então, essa é a propriedade fundamental que caracteriza os morfismos entre complexos de cadeias. E essa propriedade é interessante porque ela implica, como é fácil verificar, que a imagem de qualquer bordo ainda é um bordo. Aqui do lado esquerdo a gente tem um bordo do complexo de cima. A imagem de um bordo é o bordo de alguém. E, por outro lado, a imagem de um ciclo sempre é um ciclo do complexo de baixo. Né? Se você tem um ciclo que anula esse bordo aqui, então o lado direito tem que dar 0, portanto a imagem dele tem bordo 0 também. Portanto, como esse homomorfismo F preserva os espaços E e B, ele induz um homomorfismo nos grupos de homologia, chamado homomorfismo induzido. Portanto, há morfismos entre complexos de cadeias, a gente induz, isso pode ser denotado assim, homomorfismos nos grupos de homologia. Então, essas são as definições básicas de qualquer teoria de homologia. Então, de certa forma, os capítulos 2, 3 e 4 vão dar exemplos concretos de objetos desse tipo, associados a classes diferentes de espaços topológicos. Muito bem, então a gente está interessado em ciclos sob a relação de equivalência que impõe que dois ciclos são equivalentes ou homólogos se a diferença entre eles é o bordo de alguém. Então, essa é a relação de equivalência da homologia. Uma propriedade fundamental é que a propriedade se chama de naturalidade. Ou seja, essa associação que manda morfismo F no homomorfismo F estrela é natural no seguinte sentido. Se você tem dois morfismos G e F, é fácil ver que a composição é um morfismo, e o homomorfismo induzido da composta vai ser, então, a composta dos homomorfismos induzidos. E o homomorfismo induzido pelo morfismo identidade é o homomorfismo identidade. Então, a naturalidade é importante porque, em particular, se você tem que F e G são morfismos inversos, segue da naturalidade que esses homomorfismos induzidos vão ser isomorfismos. Então, isso vai ser muito útil, posteriormente, na hora que a gente for provar que essas teorias de homologia aqui são invariantes topológicos, dependendo da classe. Então, essa é a terminologia básica. Deixa eu só abreviar aqui e dizer que um complexo de cocadeias simplesmente você usa a definição análoga. A diferença é que os índices sobem ao invés de descerem. Só escrever rapidamente para a gente não perder muito tempo. Então, um complexo de cocadeias é um objeto muito parecido. A única diferença é que os índices aumentam, né? A gente sempre coloca o índice em cima. E os operadores são representados pelo símbolo delta, satisfazem a propriedade que delta de delta é 0 e o delta é chamado de operador cobordo. Mas operador cobordo. Ok? Então, isso é um complexo de cocadeias. E o ponto que vai ser importante mais tarde é que sempre que a gente tem um complexo de cadeias, a gente pode associar de maneira natural um complexo de cocadeias, simplesmente definindo o conjunto das cocadeias como sendo o conjunto dos homomorfismos
de CP em A. E, no caso, o operador delta, que agora vai pegar uma P cocadeia e mandar numa P mais 1 cocadeia, é definido como adjunto do operador borda. Então, o delta de uma cocadeia vai ser uma P mais 1 cocadeia, portanto, vai agir nas P mais 1 cadeias, e a ação, por definição, é dada assim, vai ser o U do borda de X. Então, todo complexo de cadeias tem associado a ele um complexo de cocadeias. E os quocientes aqui, então, dos cociclos pelos cobordos desse complexo aqui são chamados de grupos de cohomologia do complexo de cadeias original. Bom, então, esses são os objetos básicos. E no capítulo 1, o primeiro teorema do livro é, de fato, fundamental em toda a teoria que vem depois. O teorema 1 do capítulo 1, chamada sequência exata de homologia. Ele diz o seguinte, deixa eu só definir rapidinho aqui o que é uma sequência exata, depois a gente vai ver exemplos disso daí. Você diz que uma sequência você pode ter aqui uma sequência de módulos. Você diz que essa sequência é exata. Se para todo P, né, o núcleo do homomorfismo FP coincide com a imagem do homomorfismo FP mais 1. Então, essa é a propriedade de exatidão. E o que o teorema 1 diz, então, é que se você tem uma sequência exata curta, quando a sequência é dessa forma, os extremos são zero, a gente diz que a sequência exata é curta. Então, você tem uma sequência exata curta de complexos de cadeias, então aqui na verdade esses I e J na verdade são morfismos, né? São morfismos de complexos de cadeias. Então o C aqui é uma abreviação para aquela família de homomorfismos. Então, toda vez que tem uma sequência exata curta de cadeias, né? A conclusão é que, então, vai existir um certo operador, delta estrela, que vai mandar a homologia do complexo C, duas linhas, de volta na homologia do complexo C, mas diminuindo um índice, de tal maneira que a seguinte sequência é exata. Bom, a gente tem aqui esses U e J são morfismos, né? Então eles induzem homomorfismos na homologia. Em particular, você tem que a homologia do C vai ser mandada por I estrela na homologia de C'. A homologia de C' é mandada por J estrela na homologia do C duas linhas. E esse delta estrela, então, vai mandar de volta a homologia do C duas linhas na homologia P-1 do C. E assim continua. Então, existe um D estrela tal que essa sequência aqui é exata. Então, a moral da história é que sequências exatas curtas de complexos, de cadeias, induzem uma sequência exata longa no nível da homologia. Isso é uma ferramenta fundamental em topologia algébrica. Simplesmente porque as sequências exatas curtas aparecem naturalmente em topologia algébrica. Muito bem. Então, esse era o resumo que eu tinha do capítulo 1. O professor Elon também fala de outras ferramentas que vão ser usadas mais tarde, como ferramentas como a noção de homotopia algébrica e o famoso lema dos 5, né, que é muito útil. Essas duas ferramentas, homotopia algébrica e lema dos 5, elas são úteis depois nas demonstrações. Muito bem. Então, essa é a linguagem
da topologia algébrica, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a cohomologia de de Rham. Aqui eu devo observar que, de fato, a obra do professor Elo tem que ser vista em conjunto, ou seja, esse livro Homologia Básica, ele não é independente dos outros. De fato, ele se beneficia de muito do material que já foi discutido e provado nos livros anteriores. E uma das vantagens é que, nesse livro Homologia Básica, aproveitando-se de resultados que já foram provados nos livros de análise, o estudante tem um acesso bastante rápido a aplicações topológicas, simplesmente porque ele já pode ir direto para a cohomologia de de Rham. Essa Esse livro pode ser visto como uma continuação dos livros de análise do professor Elo. Então, a cohomologia de de Rham é o seguinte: você olha, M vai ser uma superfície diferenciável. Bom, mais geralmente, não mais geralmente, mas você pode pensar com a variedade diferenciável, mas sem perda de generalidade, a gente pode supor que a M está contida em algum espaço euclidiano, e é assim que o professor Elo faz. E aí ele lembra que lambda R, você pode olhar para o conjunto das R formas diferenciais, ômega em M. Isso dá um espaço vetorial sobre R. Aqui, no contexto da cohomologia de de Rham, o anel A vai ser o anel dos reais. E existe um operador fundamental, que é um invariante diferenciável, chamado de diferenciação exterior, que manda uma R forma numa R mais 1 forma. Isso aqui é a diferenciação exterior. E tem a propriedade fundamental de que D composto com D é igual a zero. Portanto, isso nada mais é do que um exemplo de complexo de Coca-Days. Define, então, lambda estrela de M como sendo o complexo. Ele começa com o espaço das zero formas, que coincide com o espaço das funções diferenciáveis. E a diferenciação exterior, então, aumenta os índices. Bom, a variedade tem dimensão M, né? Então, a gente sabe que que os espaços, quando R é estritamente maior do que M, esses espaços são iguais a zero. Então, esse complexo termina aqui no lambda M. Esse é o chamado complexo de de Rham. Então, quando a gente faz a construção do quociente, o que a gente obtém, então, são os grupos de cohomologia de de Rham. Então, a definição, como eu falei, visto que a gente já pode assumir o conteúdo dos livros anteriores de análise, a definição é muito, muito rápida. O HR de M vai ser, então, quociente do ZR de M pelo BR de M. O ZR é simplesmente o conjunto das formas cuja diferencial é zero, ou seja, chamadas formas fechadas. E o BR de M é o conjunto das formas que são diferencial de alguém, são chamadas R-formas exatas. Então, esse quociente aqui é um espaço vetorial sobre R. Apesar de ser um espaço vetorial, a gente chama, provavelmente por razões históricas, o HR de M de grupos de cohomologia de de Rham. Então, é disso que trata a cohomologia de de Rham, o estudo desses grupos e a sua relação com propriedades topológicas. É possível ver também que, se você tem uma aplicação diferenciável entre duas superfícies, M e N, possivelmente de dimensões diferentes, existe uma construção conhecida como pullback, que manda uma R-forma da superfície N numa R-forma da superfície M. A gente conhece a definição de pullback.
E a propriedade fundamental do pullback é que ele comuta com a diferenciação exterior. O diferencial do pullback de uma forma, simplesmente pullback, o diferencial da forma. Então, o que isso diz é que esse F estrela é, de fato, um morfismo dos complexos de Coca-10. Em particular, ele vai induzir homomorfismos na cohomologia. Como isso é uma teoria de cohomologia, vai no sentido inverso, né? Vai mandar o HR de N, HR de... Esse é o homomorfismo induzido por F. E é fácil checar que ele satisfaz as propriedades de naturalidade, simplesmente porque o pullback de uma composta é a composta dos pullbacks e o pullback da identidade é a própria identidade. Em particular, se duas superfícies são difeomorfas, ou seja, se a F é uma aplicação diferenciável que admite uma inversa diferenciável, elas vão ter os mesmos grupos de cohomologia. Isso é uma consequência da naturalidade. Se uma consequência, se M e N são difeomorfos, então os seus grupos de cohomologia coincidem. Ok? Muito bem. Então, o primeiro, essa é uma propriedade fácil de checar, segue da naturalidade. Uma propriedade não tão fácil de checar, que de fato vale algo muito mais forte. Esses grupos de cohomologia são invariantes do tipo de homotopia da superfície. E esse é um dos primeiros objetivos do professor Elo no capítulo 1, provar essa invariância homotópica. Então, ele dedica toda uma sessão a essa invariância. Invariância homotópica. O que vale mais geralmente é que se dois, vamos colocar assim, se M e N têm o mesmo tipo de homotopia, podem ser de dimensões diferentes. Em particular, por exemplo, elas podem, se elas são homeomorfas, né? Em particular. Se M e N são homeomorfos, então os grupos de cohomologia também coincidem. Essa é a invariância homotópica da cohomologia de de Rham. A demonstração, de fato, está contida no livro de análise. É um exercício daquele livro mais antigo, Análise Real, Análise 2, né? Está lá no final. E está provado também no livro mais recente, Análise Real, volume 3. Simplesmente o fato de que, bom, pelo menos no contexto diferenciável, se F e G são diferenciavelmente homotópicas, esse é o fato que está provado no livro de análise. E ômega é uma forma fechada, então o pullback de ômega, os pullbacks de ômega são formas cohomólogas. O que diz que se duas aplicações são homotópicas, então elas induzem o mesmo homomorfismo na cohomologia. Isso pode ser usado juntamente com a aproximação de funções contínuas por funções diferenciáveis para provar que os grupos são invariantes homotópicos. Uma das vantagens de trabalhar com superfícies diferenciáveis é que você tem existência de vizinhanças tubulares. Então, em particular, você pode se aproveitar da estrutura de espaço vetorial do espaço euclidiano para demonstrar esses resultados. Bom, deixa eu dar um exemplo aqui, então, de uma sequência exata que desempenha papel importante no contexto da cohomologia de de Rham. Essa é a chamada sequência de Maia-Vietores. A sequência de Maia-Vietores
é simplesmente o seguinte: M é uma superfície que você pode escrever como uma união de dois abertos. Então é fácil checar que a seguinte sequência é exata. Você pega uma R forma em M, né? Manda numa R forma em U mais uma R forma em V. Isso depois manda numa R forma de U interseção V, que a gente põe 0. E a sequência é a seguinte: você pega uma R forma na M e manda no par dado pelas restrições. Esse é o primeiro homomorfismo. O segundo homomorfismo pega um par de formas, a ω1 definida em U, a ω2 definida em V, e manda na diferença, restringe a interseção e subtrai. Então, por exemplo, se você compõe o alfa com o beta, você obtém 0 como resultado, né? Porque a diferença de ômega vai dar 0. Então, o professor Elo mostra no livro que essa sequência curta é exata. Portanto, pelo teorema da sequência de homologia exata, ela induz uma sequência de cohomologia longa. Existe uma versão análoga para cohomologia. Então, a sequência de Maia-Vietores vai ser, então, uma sequência do seguinte tipo. Vai pegar o HR de M, vai mandar no HR de U mais HR de V, que manda em HR de U interseção V. E esse vai, então, ser mandado, volta para o M, né? Mandado no HR mais 1 de M. Essa é a sequência exata, longa no nível da cohomologia. O teorema diz que existe uma seta aqui que torna essa sequência exata. Então, por que isso é importante? A ideia por trás das sequências exatas é que elas são um excelente instrumento de cálculo de grupos de cohomologia. Porque você, através do estudo de uma sequência exata, você pode calcular a cohomologia da M em termos das cohomologias dos abertos U e V e da interseção. Então, você pode calcular a cohomologia de espaços complicados a partir da cohomologia de espaços mais simples. Então, vou dar um exemplo simples disso daqui. Pela invariância homotópica, é fácil calcular a cohomologia do espaço euclidiano. Então, pela invariância homotópica, o HR do espaço euclidiano vai dar R na dimensão máxima, vai dar 0 se R é maior do que 0 e R se R for igual a 0. O H0 sempre retorna o número de componentes conexas. Esse é um resultado do professor Elon prova no capítulo 1. Então, o número de componentes conexas de uma superfície é detectado pela cohomologia. Então, isso é simplesmente pelo fato de que o espaço euclidiano é contrátil, né? Então, a cohomologia do RM é a mesma cohomologia de um ponto. Portanto, se você usa Maia-Vietores, mais um argumento de indução, você consegue calcular a cohomologia das esferas. Vou explicar por quê. O resultado é o seguinte, né? A cohomologia da esfera retorna R em dimensão máxima, 0 se R for igual a 0, R se R for igual a 0, e 0 nas dimensões intermediárias. E a ideia é muito simples, você decompõe a esfera em dois abertos, em que os dois são difeomorfos ao RM. Vou fazer um desenho aqui. Você pega, então, os polos P e Q, define U como a esfera menos P e V como a esfera menos Q. Então, é fácil ver que os dois são difeomorfos ao espaço euclidiano e que a interseção dos dois, né,
tem o mesmo tipo de homotopia que a esfera de dimensão n-1. Aqui tem o mesmo tipo de homotopia. Da esfera de dimensão 1 a menos. Então, você manipulando a sequência de Maia-Vietores, você consegue, como a cohomologia da U e da V vai ser zero, né? na maioria dos casos, por exemplo, você consegue mostrar que, na maioria dos casos, você consegue relacionar a cohomologia da esfera de dimensão n com a cohomologia da esfera de dimensão 1 a menos. Então, esse é um exemplo de aplicação da sequência de Maia-Vietores para o cálculo de grupos de cohomologia. O outro teorema fundamental do capítulo 1, deixa eu só comentar que esse resultado já implica que o fato não trivial de que duas esferas de dimensões diferentes não têm o mesmo tipo de homotopia. Simplesmente porque os grupos de cohomologia são diferentes. Então, a topologia algébrica ela serve principalmente para distinguir espaços topológicos. Então, deixa eu dar uma acelerada aqui. O teorema fundamental, um dos teoremas fundamentais do capítulo 1 é a chamada dualidade de Poincaré. Vou explicar rapidamente do que se trata. Dualidade de Poincaré diz o seguinte: você pode bom, você primeiro olha para as formas com suporte compacto. Suporte compacto. E observa que esse objeto forma um complexo de Coca-Days também. Né? A diferencial exterior manda uma R forma com suporte compacto e uma R mais 1 forma com suporte compacto. Em particular, você define, então, os grupos de cohomologia com suporte compacto. Isso é uma observação simples. Cohomologia com suporte compacto. Se a superfície for compacta, esses grupos coincidem com a cohomologia usual. E aí você pode construir a seguinte aplicação. Na verdade, a dualidade de Poincaré ela diz que uma determinada transformação é um isomorfismo. A transformação é a seguinte: ela pega uma classe de cohomologia usual de grau R e manda numa classe de cohomologia no dual do grupo de cohomologia com suporte compacto. A ideia é muito simples. Você define o DM, né? A uma classe alfa. A alfa vai ser então um representante, que é uma forma fechada em M. Esse objeto aqui tem que ser um funcional no espaço na cohomologia com suporte compacto. Então, a gente aplica a uma classe beta, onde agora a beta tem suporte compacto, e o resultado é definido, então, como a integral do produto exterior. Aqui a superfície tem que ser orientada, para a gente poder falar de integral. E a observação é que esse operador está bem definido. Isso é uma consequência simples do teorema de Stokes. Muito bem, então a dualidade de Poincaré diz que essa transformação é um isomorfismo. Você já estabelece uma relação entre a cohomologia de grau R e a cohomologia de grau M menos R. Então, o teorema DM é isomorfismo. Então, o professor Elon prova esse teorema fazendo uso da sequência de Maia-Vietores, da naturalidade do operador D e do lema algébrico, que ele já tinha provado no capítulo 1, que é o lema dos 5. Uma demonstração bastante interessante, porque é uma demonstração que só funciona exatamente porque os diagramas em que você constrói são sempre comutativos. É uma demonstração de caráter algébrico. Uma consequência dessas algumas aplicações, bom, como eu falei, não vou ter tempo de falar muita coisa, mas uma aplicação
simples, né? Você define os grupos de Bethe de uma superfície M como são definidos como a dimensão do HR de M. Por exemplo, se M for compacta. Então, a dualidade de Poincare, no caso em que a variedade é compacta, simplesmente se exprime por essa propriedade de simetria entre os números de Bethe. Você consegue relacionar a cohomologia de grau R com a cohomologia de grau M menos R. Bom, no capítulo 2, então, o professor Alan também fala de outras sequências exatas. Existe uma sequência exata muito bonita que vem da cohomologia de um compacto, que leva à dualidade de Alexander. Eu não vou ter tempo de falar isso aqui, mas relaciona a cohomologia de um compacto com a cohomologia do seu complementar. E vários resultados várias aplicações são obtidas. Em particular, você consegue uma demonstração de que se U aberto de Rm e V aberto de Rn são homeomorfos, então as dimensões são iguais. É um fato fácil de mostrar quando eles são difeomorfos, mas é não trivial assumindo só a topologia. Muito bem, então, uma outra aplicação que o professor Alan faz é o teorema de Jordan-Brouwer, que diz que se você tem, por exemplo, um subconjunto do espaço euclidiano que é homeomorfo a uma esfera, então ele diz que o complementar tem duas componentes conexas. E o ponto é que você consegue provar isso sem assumir a diferenciabilidade da esfera usando topologia algébrica. Bom, não tenho muito tempo. Vou só falar rapidamente, então, o que o professor Alan faz nos capítulos 3 e 4. Vou falar de forma combinada aqui. 3 e 4. Bom, muitas das propriedades vão ser análogas ao que ele já fez antes. A ideia de homologia simplicial é que o seu espaço agora vai ter uma estrutura de poliedro, ou seja, ele vai ser você diz que um simplexo é simplesmente o conjunto das combinações convexas de uma família finita de pontos em Rn. E na homologia simplicial você assume, então, que o seu espaço X é homeomorfo a uma coleção. Não posso agora dar definições muito precisas por causa do tempo. Uma coleção de simplexos com a propriedade de que sempre que dois simplexos se intersectam, eles se intersectam numa face comum. Então, são objetos bastante particulares, mas que incluem, por exemplo, as superfícies diferenciáveis. E aí o que você pode fazer é definir um complexo de cadeias. Bom, o simplexo, se A0, A1 e AR são os vértices, né? Você representa assim, você diz que o simplexo é uma soma de A0, A1, AR, e você define o bordo do simplexo S como sendo a soma alternada das faces. Então, você induz uma orientação aqui nas faces. Omitindo aqui o iésimo vértice. Então, o ponto é que você pode estender essa noção de bordo para cadeias. Então, o objeto básico da homologia simplicial é uma combinação linear formal de R simplexos, onde esses coeficientes moram num certo anel A, e você define, então, estendendo por linearidade, um operador bordo que manda uma combinação linear formal de R simplexos, uma combinação linear formal de R menos 1 simplexos. E é fácil checar que o bordo do bordo é igual a zero. Então, se você tem uma estrutura poliedral, você consegue associar esse complexo de cadeias, e a partir daí, tomando o quociente, você tem os grupos de homologia simplicial. Simplesmente é definido da forma análoga. Então, isso só se aplica a espaços poliedrais. Na homologia singular, a coisa é mais geral, porque você considera agora um espaço topológico X. E você olha você fixa um determinado simplexo
padrão aqui no RN. Fixo, para cada E você coloca um simplex padrão e você olha para aplicações contínuas desse simplex no seu espaço topológico X. Imitando a definição que você faz para simplicial, você define o que é o bordo. Esses objetos, então, são chamados de simplexos singulares. E você define, novamente, um operador de bordo de maneira análoga. Então você tem um bordo, você chama assim o conjunto das R cadeias singulares, que vão ser combinações formais de simplexos singulares. Isso leva a uma teoria de homologia singular. Bom, não tem muito tempo aqui. Um ponto importante do livro é que, uma vez definidas essas três teorias, no capítulo 4, que é o capítulo que trata da homologia singular, o professor Elon prova a compatibilidade de todas as três. Ou seja, ele prova que, se você tem, por exemplo, um espaço que é homeomorfo, um poliedro, ele mostra que a homologia simplicial, com coeficientes no anel A, coincide com a homologia singular, se o espaço estiver na categoria de poliedros. E um dos últimos resultados do livro, que, aliás, tem uma demonstração bastante bonita pelo professor Elon, é o chamado Teorema de de Haen. Só enunciar aqui. O Teorema de de Haen diz simplesmente que, se você tem uma superfície diferenciável, orientada, então os grupos de cohomologia de de Haen são isomorfos. Aqueles grupos que eu defini no início, usando formas diferenciais, são isomorfos aos grupos de cohomologia singular. Lembra que eu falei no início que todo complexo de cadeias tem um complexo de cocadeias associado. Em particular, além da homologia singular, você tem uma cohomologia singular. Esse teorema é interessante porque ele relaciona o mundo das formas diferenciais com o mundo desses R-simplexos singulares. Você pode perguntar qual é a conexão entre as duas coisas, a resposta é o teorema de Stokes. Então, o professor Elon faz uma demonstração de um teorema de Stokes para cadeias de simplexos singulares. Esse é o fato fundamental por trás da demonstração do teorema de de Haen. Então, muitos livros de topologia algébrica escolhem uma das teorias e, a partir daí, fazem aplicações. O livro do professor Elon é especial nesse sentido porque ele entra de maneira rápida no mundo das aplicações via a cohomologia de de Haen, mas não se contenta por isso e apresenta teorias alternativas, homologia simplicial e singular, e no final termina mostrando que todas essas teorias são compatíveis sempre que fizerem sentido. Muito bem, então eu recomendo fortemente a leitura do livro. Eu não pude nem tocar 10% das aplicações que o livro faz. São aplicações puramente topológicas, né, com essas ferramentas algébricas. E gostaria só de acrescentar que, bom, é um grande prazer ler o livro. A elegância característica do professor Elon está presente novamente. E é um livro que só tem a enriquecer a já vasta obra do professor. Obrigado. Perguntas? Pelo que você falou, eu vi que dá para usar em graduação, pela sua exposição. Bom, um aluno no início da pós-graduação. Isso. Bom, se o aluno for muito bom, pode ser de graduação. Mas... Se o aluno tiver o nível do Fernando, pode
graduação. Estudou isso quando ele estava no terceiro ano de engenharia. O terceiro que eu tranquei, né? Só fiz 2. Tem 2 anos, ia fazer, Isso. mas ele não fez. Isso. Ele fez a graduação porque ele se beneficiou de uma lei que diz que o aluno excepcional, mediante um exame feito na universidade, pode ter o direito de ter o diploma de bacharel. E ele foi talvez o primeiro exemplo do aluno brasileiro que se beneficiou dessa lei. Graças ao seu mérito. Então, ele fez um curso que eu tinha muito mais do que isso. Tinha como colega gente do livro do Arthur, do Jair Costa, o Jorge Vitória, eu acho que também estava nisso. Ele assistiu o curso. E foi entre os 3 melhores alunos da turma. A competição era ferrenha. Né? Mas eu diria que um aluno, ao terminar de ler o livro de análise, volume 3, estaria pronto para ler esse livro aqui. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a maneira como ele fez a apresentação do livro. Uma rapidez, uma simples, impressionante. Né? Eu não teria feito melhor, de maneira nenhuma. Muito obrigado. Mas pode ser lançado. Ainda não está disponível, quer dizer, está disponível o seu livro. É o livro número 40. Eu ainda vou chegar igual. Deixa eu só também terminar com uma cobrança de que a gente espera que nos próximos anos apareçam exercícios aí no livro. Ainda não, mas esperamos que... Completar as partes que estão incompletas. Alguma pergunta mais?